Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. O dia hoje foi muito atribulado e mais uma vez o ministro Luiz Fux se levanta contra Alexandre de Moraes. O STF já recebeu o pedido de afastamento de Alexandre de Moraes para cuidar da saúde mental. Isso mesmo, um pedido inusitado para o ministro, que parece fundamentado e repleto de ponderações que fazem um enorme sentido. O advogado Paulo Faria, que atua na defesa do ex-deputado Daniel Silveira, atravessou uma petição no Supremo Tribunal Federal pedindo o afastamento do ministro Alexandre de Moraes para cuidar da saúde mental. E é o que parece, porque todas as decisões do ministro não é uma decisão normal ou que tenha algum sentido de uma pessoa normal. Diante disso, depois da fala do ministro Fux, eu tenho certeza absoluta que Alexandre de Moraes vai ficar pelo menos uma noite sem dormir. Acompanhe comigo o que foi que o ministro Alexandre de Moraes teve que ouvir durante o julgamento que está acontecendo aí no Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, eu queria mais uma vez pedir vênia, a eminente maioria já formada, e também o ministro Dino não estava ainda no Supremo Tribunal Federal, nem Vossa Excelência, né? Eu, na qualidade de presidente, a primeira emenda regimental, talvez a única que eu tenha conseguido, que ocorreram incidentes que eu não consegui mais administrar com tranquilidade, foi a época do lockdown e mais outros fatos, incidentes. Ali eu estabeleci e fui aprovado por unanimidade, que a competência para o julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turnos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta porque havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até umas espécies do folclore que diziam que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos, mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, na minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juízo natural. Era só essa questão, digamos assim, de procedimental mesmo do tribunal. E aí, meus amigos, o ministro Fux tem se mostrado muito, mas muito consciente do que está acontecendo. Não é à toa que lá na manifestação que houve no dia 6, a Michelle Bolsonaro, ela tão elucidamente pediu para que o ministro Fux, um único juiz de carreira, fez um apelo ali para que ele fizesse e se levantasse para com as pessoas do dia 8 de janeiro. Durante essa continuidade do julgamento dos casos de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado, o ministro Luiz Fux, integrante da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, voltou a se posicionar contra o entendimento adotado pela maioria de seus colegas quanto à competência no julgamento. Fux tentou e sustentou que o caso deveria ser analisado pelo plenário da corte e não por uma de suas turmas, ou seja, muita lucidez dele, sabendo que Bolsonaro, principalmente outros ministros que estão envolvidos aí no caso do dia 8, nem deveriam estar sendo julgados por uma turma, e sim pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse posicionamento já havia sido defendido por ele em março desse ano, quando o STF decidiu tornar réu
os integrantes do chamado Núcleo 1, entre eles o ex-presidente Bolsonaro. Novamente, sua posição não prevaleceu. Os outros 4 ministros da primeira turma rejeitaram os argumentos da defesa e mantiveram a tramitação do processo na primeira turma. Ou seja, ele não vai vencer, mas tem sido uma voz dentro do Supremo Tribunal Federal e não é à toa que tem ganhado inimigos dentro do Supremo Tribunal Federal. Em sua manifestação, Fux afirmou que sua discordância não se baseia em violação ao princípio do juízo natural, mas sim em uma questão procedimental interna do Supremo Tribunal Federal. Fux ainda mencionou antigas distinções atribuídas de maneira pejorativa às turmas do STF. Ao ponto central de sua argumentação foi a constatação de que, embora os acusados não ocupem mais cargos públicos, estão sendo julgados como se ainda os exercessem, em que a sua avaliação justificaria o envio do caso ao plenário. E aí, gente, ficou claro, existe sim um racha entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que ministros nem estão indo na surdina, na calada da noite, denunciar o que está acontecendo no Supremo e principalmente denunciar o ministro Luiz Fux. Antes, o incontentamento de alguns dos ministros era com Alexandre de Moraes porque ele estava manchando a imagem. Depois que o Alexandre de Moraes conseguiu mostrar para os outros ministros que existia um poder neles e que ninguém poderia voltar atrás ou ao menos levantar o dedo ou questionar o que estava acontecendo, eles gostaram do poder, eles sentiram o poder e agora nada eles vão poder fazer. Então, é por isso que eles estão lutando contra ele, porque agora ele está fazendo somente retórica. Ele está somente criticando e mostrando o que deveria estar acontecendo. Mas quando ele realmente mostrar e começar a incomodar os outros ministros, se preparem, porque aí nós teremos uma luta muito séria dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu já volto com muito mais informação, se inscrevam, esse julgamento vai longe e a sanidade de algum dos ministros ainda continua em xeque, porque diante desse pedido para que Alexandre de Moraes cuide da sua saúde mental, muitas águas ainda vão correr.